Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham ido muito bem nessas férias, tenham descansado, tenham colocado a leitura em dia, né? E eu volto aqui para iniciarmos o nosso terceiro bimestre. Metade do caminho desse ano já foi. Agora aí nós temos 2 bimestres para seguirmos em frente. E começaremos uma nova matéria chamada morfologia. E o que seria morfologia, pessoal? Vocês têm uma ideia? Já ouviram falar esse nome? Vamos ver o que é morfologia, então? A morfologia é o ramo da língua portuguesa que estuda o quê? Os tipos de palavras existentes, podem ser primitivas, derivadas, simples e compostas, a origem e formação das palavras, ou seja, nós veremos como que nasceram as palavras e quais as suas origens. As 10 classes gramaticais da língua portuguesa, como substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções, numerais e interjeições. Então, pessoal, a morfologia, ela tem essa função. Além de estudar a origem, a formação das palavras, ela também vai estudar as 10 classes gramaticais. Então, agora começamos a estudar o quê? As 10 classes gramaticais. Nesse bimestre, nós estudaremos o quê? Os substantivos, artigos e adjetivos, nesse primeiro bimestre. E vamos entender um pouquinho do que é a palavra morfologia? A morfologia não existe apenas na língua portuguesa, pessoal. Temos a morfologia também na biologia, na educação física. Vamos ver aqui o exemplo no slide? A palavra morfologia veio do grego. Morfe quer dizer forma, logo, estudo. Então, morfologia, logo, é o estudo das formas das palavras. Então, gente, a morfologia, ela estuda a palavra pedaço por pedaço. Então, nós separamos a palavra em pequenos pedaços para descobrir qual a origem dela, quais os radicais, quais os prefixos, e também estudamos as palavras de forma individual. Por exemplo, eu vou separar numa frase, o menino é bonito. Esse o, eu vou estudar ele sozinho. O que vai ser o artigo. Menino vai ser o quê? Substantivo. Agora vamos ver um pouquinho do histórico da morfologia, por que ela existe? Quem influenciou a morfologia? A morfologia teve grande influência da teoria da evolução de Charles Darwin. Enquanto Darwin estudava a origem e evolução dos animais, a morfologia estuda as palavras considerando a sua origem, modificação e decorrer dos anos. Então, gente, a morfologia teve um pouquinho de inspiração aí em outra matéria, que é as ciências naturais. Charles Darwin foi estudioso que desenvolveu a teoria da evolução, como os animais se evoluem. Acho que vocês já devem ter ouvido, né? Por exemplo, que sempre o mais forte sobrevive e o mais fraco, ele é oprimido. Então, enquanto Darwin estudava a evolução dos animais, por exemplo, alguns animais, eles sobrevivem melhor no ambiente frio. Por exemplo, o urso polar, o corpo dele foi criado, a gordura dele foi criado, porque ele vive no ambiente frio. Então, a teoria da evolução analisa a maneira que os animais vivem, o que faz a sobrevivência deles, a extinção dos animais. Agora, a morfologia das palavras já estuda a evolução das palavras, de onde as palavras saíram, como elas se formaram, qual é a sua origem. Então, por isso que teve essa ligação. Então, a morfologia não é apenas a língua portuguesa, tem a morfologia da língua portuguesa, que é o que vamos estudar, e a morfologia de outras matérias como as ciências da natureza. E quando que nasceu a morfologia? Vamos entender um pouquinho? Os estudos sobre a morfologia foram iniciados no século XIX. Olha quanto tempo! Houve nessa época um crescente interesse nos estudos dos sistemas dos processos de formação de palavras. Os gramáticos e filólogos, o que são filólogos, pessoal? Filólogos é a pessoa que trabalha com filologia. O que é filologia?
é o estudo da origem das palavras. Então, os gramáticos e filólogos, que são estudiosos da origem das palavras, queriam descobrir a origem das palavras através dos estudos sobre a evolução do indo-europeu. Então, gente, teve um grupo de gramáticos aí que quis estudar a sequência, a origem de cada palavra e como que ela se evoluiu. E aí surgiu o quê? A morfologia. Agora vamos fazer um resumão para encerrar essa aula e fazer umas atividades. Já tem videoconferência hoje, tá? Então, vocês já sabem o horário, já coloco sempre na parte de cima da disciplina do português, na plataforma, pra vocês verem, sempre é o mesmo horário que está lá. Quando não tiver videochamada, eu sempre vou avisar, mas já começa na aula de hoje, tudo bem? Então, vamos fazer um resumão geral? A morfologia é a ciência que estuda a estrutura e formação das palavras. Seu principal objetivo é estudar as palavras de forma isolada, considerando o quê? Sua estrutura, formação, origem e classificação. E por que a morfologia é importante? Gente, agora, por que eu tô falando tudo isso? Porque não adianta ensinar morfologia, ensinar o que é o substantivo, o que é o adjetivo, se vocês não entenderem o porquê que eu tenho que estudar. Então vamos a entender por que a morfologia é tão importante. Auxilia na compreensão do significado das palavras. Quando você sabe a origem das palavras, geralmente também você sabe o que ela significa. Auxilia na compreensão das mudanças de significados, formato e estrutura das palavras. As palavras mudam conforme o tempo, os seus significados também. Por exemplo, a palavra bárbaro, na antiguidade, era aquela pessoa que barbarizava, era o estrangeiro que vinha de longe barbarizar uma cidade. E agora é bárbaro, é uma coisa legal, então as palavras mudam. É a base para a inserção de novos conhecimentos gramaticais, ou seja, é importante saber morfologia, que através da morfologia você vai ter outros conhecimentos de gramática, como regência verbal, como concordância verbal, como sintaxe, e evita grande parte dos erros de ortografia. Como é que ela evita os erros de ortografia? Se você sabe a origem das palavras, você sabe o significado. Por exemplo, a palavra ansiedade veio do verbo ansiar. Então, é desejar com muita vontade. Então, ansiar é com S. Ansiedade vai ser com S e não com C, porque veio do verbo ansiar, que já é com S. Então, ansiedade continua com o quê? Com S. Então, pessoal, deu para entender por que é importante estudar morfologia? Pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido, que tenham aproveitado essas férias e até a próxima aula. Tchau!